Não seja um autômato. Tome o controle da sua vida. Olá, estudiosos e praticantes. Vocês já se pegaram vivendo no piloto automático? Acordam, cumprem obrigações, respondem mensagens, assinam papéis, pagam contas. E quando se dão conta, mais um dia terminou. Sem alma, sem consciência, sem vocês. Vivemos cercados de ruídos, distrações e rotinas que nos robotizam. E o mais assustador? A maioria nem percebe que se tornou um autômato moderno, programado para obedecer, consumir e repetir. Mas os antigos estoicos já alertavam sobre isso. Segundo eles, o maior erro do ser humano não é falhar, é viver sem consciência, sem refletir sobre o que faz, por que faz e para onde está indo. Se você sente que perdeu o leme da própria vida, este vídeo é para você. Está na hora de recuperar o controle e tornar-se, enfim, o protagonista da sua existência. A rotina cega, a prisão que chamamos de normalidade. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. A maioria das pessoas não vive, apenas sobrevive. Acordam com pressa, seguem ordens invisíveis, fazem o que todos fazem. Estão presas a um ciclo previsível, onde a repetição sufoca a reflexão. E assim vão se tornando cópias, sombras de si mesmas. Não questionam o sistema, os hábitos, as decisões. Não param para observar a própria mente, como se ela fosse algo externo, alheio, automático. O estoicismo nos convida a romper essa cegueira diária. Ele nos ensina a olhar de fora, como um filósofo que observa o mundo com lucidez. É preciso entender que viver por inércia é entregar a vida nas mãos do acaso, ou pior, nas mãos dos outros. O verdadeiro poder não está em fazer o que todos fazem, mas em decidir por que você faz o que faz. A consciência precisa tomar o lugar da repetição. E isso começa com uma simples pergunta: estou no controle ou estou apenas funcionando? O controle está em você, não no mundo. Epicteto ensinava que não controlamos os acontecimentos, mas sim nossas atitudes diante deles. Se você vive como um autômato, sempre reagindo a estímulos externos, notícias, opiniões, redes sociais, pressões sociais, você perdeu o controle. Você se tornou reativo, previsível, manipulável. É como se a sua mente fosse um campo aberto para qualquer programação. Isso é o oposto da liberdade interior. O estoico, por outro lado, compreende a diferença entre o que pode e o que não pode controlar. Ele aprende a focar apenas no que depende dele. Seus pensamentos, escolhas, valores. Isso é libertador. Quando você foca no que está ao seu alcance, você retoma o poder sobre si mesmo. Você deixa de ser massa, multidão, e se torna indivíduo. Alguém que pensa antes de agir, que escolhe antes de repetir, que vive com direção. Isso é domínio. Isso é virtude. O homem que pensa é um homem livre. Marco Aurélio escreveu: a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. O pensamento é o terreno onde tudo nasce. Se você não o cultiva com cuidado, ele será invadido por ervas daninhas. O homem que não pensa, obedece. O homem que não reflete se torna um escravo das tendências, das emoções dos outros. Ele vive no automático, esperando que algo mágico aconteça, sem perceber que tudo o que precisa já está dentro dele. O estoicismo te chama para o despertar, para pensar, para filosofar, para fazer pausas. O simples ato de refletir sobre suas ações já te tira da massa dos que apenas repetem. Pensar com profundidade, com razão, com virtude,
É a maior arma contra o automatismo moderno. É a chave da liberdade. O homem que pensa é um homem que vive. E quem vive com consciência não precisa mais de controle externo. Ele se governa por dentro. Como tomar o controle? Práticas estoicas diárias. A mudança não acontece de uma vez. Ela começa em pequenos atos. Acordar com intenção, escrever seus pensamentos, meditar sobre a morte, praticar o desapego, silenciar a mente. O estoico moderno precisa cultivar o autodomínio todos os dias. É assim que ele constrói uma fortaleza interior, inabalável pelas tempestades de fora. O controle da vida não está no caos externo, mas na sua capacidade de responder com sabedoria, mesmo em meio ao caos. Tome o controle das suas manhãs. Tome o controle dos seus pensamentos. Faça um diário. Reflita sobre o que aprendeu a cada dia. Questione seus hábitos. E, acima de tudo, não tema a solidão do despertar. Porque quando você acorda para si mesmo, você inevitavelmente se afasta da multidão adormecida. Mas não se preocupe, você não estará sozinho. Os estoicos caminham contigo. A verdade está contigo. E a liberdade começa agora. Use o poder da sua razão. Não seja escravo das impressões. Epicteto, em suas diatribes e no manual, Enchiridion, nos ensina que a liberdade não está nas coisas externas, mas na forma como lidamos com nossas impressões, ou seja, nossas reações automáticas, condicionadas e não examinadas diante da vida. Ele diria algo como: não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Segundo ele, a robotização do comportamento nasce quando reagimos automaticamente às impressões sem questioná-las. Isso nos transforma em marionetes da opinião pública, dos impulsos do corpo, da rotina social. A saída é aplicar a razão, o hegemonicon, o centro racional da alma, para interromper o fluxo inconsciente e deliberar conscientemente. Isso é o que nos torna verdadeiramente livres. Você não é uma máquina. Você não está aqui para repetir comandos. Você tem o dom mais raro da Terra, a consciência. Então tome as rédeas, desperte, reclame o que é seu por direito, a direção da sua vida. Se esse vídeo te ajudou a refletir, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa acordar. Aqui, toda semana, você encontra filosofia prática para viver com alma, razão e coragem. E lembre-se sempre, a vida é curta, mas a consciência a torna infinita.